E a questão número 4 também é a mesma coisa, né? Inicialmente, derivar implicitamente e obter y'. Então, vamos lá. Derivada em relação a x de cosseno de x mais raiz de y igual a derivada em relação a x da função constante igual a 5. Muito bem, vamos lá começar a derivar. A derivada da função cosseno é o menos seno, então menos seno de x, mais a derivada da função raiz, pessoal, é outra função base que convém a gente ter em mente já a sua derivada. A derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, tá bom? Então aqui a derivada da função raiz de y vai ser o quê? 1 sobre 2 raiz de y. Mas como eu estou derivando uma parcela em y, você acrescenta um y'. Igual a derivada da constante, da função constante igual a 5, vai ser 0. Muito bem. Agora eu devo isolar y'. Então vou escrever assim, ó, y' sobre 2 raiz de y igual a esse menos seno de x, para o segundo membro vai ficar mais seno de x. Finalizando, y' vai ser 2 raiz de y seno x. 2 raiz de y seno x. Questão bacana essa aqui, né? Então aí o item A é derivar implicitamente e obter y'. Tá aí. Parte B. Na parte B ele está falando o seguinte: resolva a equação primeiro, escreva y de forma explícita e depois então derive. Então vamos lá. Vou repetir aqui a equação. Cosseno de x mais raiz de y igual a 5. Ou seja, raiz de y é igual a 5 menos cosseno de x. Bom, mas eu quero o y, não quero raiz de y. O que você faz? Você eleva ao quadrado, né? Quando você elevar ao quadrado, você vai obter y é igual a 5 menos cosseno de x ao quadrado. Tá? Aí está o y. Bom, e agora a gente deve derivar essa expressão, né? Calcular o y' aqui. Bom, então o y' vai ser igual. Deixa essa expressão aqui em destaque, nós vamos usá-la daqui a pouco, tá? Y' vai ser igual. Aqui a gente tem uma função potência, né? Então, pela regra da potência para a derivada, isso aqui vai ficar 2 que multiplica 5 menos cosseno de x. Agora, pela regra da cadeia, eu devo derivar essa parcela que está dentro do parênteses. A derivada de 5 é 0, a derivada do menos cosseno, a derivada do cosseno é o menos seno. Como tem esse menos aqui, vai ficar mais seno. Mais seno de x. Então, y' vai ser o quê? 2 seno de x que multiplica 5 menos cosseno de x. Aí, maravilha, tá? Aqui está o y'. Aí, por fim, ele está falando para a gente fazer o seguinte. Ele fala o seguinte, olha, pegue essa expressão em y que você obteve aqui no item B, substitui aqui na parte A, a fim de verificar que essas duas quantidades são iguais. Tá? Então, vamos fazer isso? Então, agora o item C. Então, a gente tem aqui y' igual a 2 raiz de y vezes seno de x. Então, y' vai ser igual a 2 seno x, vezes raiz de y. Raiz de y. Quem é o y aqui que a gente calculou? 5 menos cosseno de x ao quadrado. 5 menos cosseno de x ao quadrado. Tá bom? Então, y' vai ser igual a 2 seno de x, vezes, você corta esse com esse, vai sobrar 5 menos cosseno de x. Um detalhe técnico. Via de regra, quando você corta a raiz com o quadrado com a raiz, o resultado é um módulo do que está aqui dentro, tá? Mas essa quantidade aqui dentro é um número positivo, né? 5 menos cosseno de x é um número positivo, porque qualquer que seja o cosseno, ele varia de menos 1 a 1. Quando você fizer 5 menos cosseno de x, vai dar um número extremamente positivo. Então essa quantidade é positiva e o módulo de um número positivo é ele mesmo. Ou seja, você pode fazer o corte aqui sem se preocupar com o módulo, tá? E aí eu acho que deu certo, né? Ó, aqui está o y' que a gente calculou aqui e aqui, né? Só ficou fora de ordem aqui, mas não tem problema, tá bom?